questão da criação da Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, eu acho que isso tem a ver com toda uma mudança, uma transformação muito grande que o Brasil estava passando na década de 20, né? Com um aumento da industrialização, da urbanização, e a questão educacional passou a ter cada vez mais importância. Havia, então, essa ideia de que era necessário criar uma universidade no Brasil, porque, diferentemente de outros países da América Latina, onde já havia uma tradição de universidades, aqui, até então, nós só tínhamos faculdades isoladas. E aí é feito esse decreto em 1920, cria-se a Universidade do Rio de Janeiro, mas, na prática, essa universidade não funcionou, né? Primeiro porque as escolas envolvidas, que eram as duas escolas de Direito, a Escola Politécnica e a Faculdade de Medicina, continuaram cada uma existindo independentemente, sem uma maior integração, e também não havia uma perspectiva, um projeto de desenvolvimento de pesquisa, que é uma premissa básica para que uma universidade possa, de fato, existir, né? Então, essa universidade ficou fundamentalmente no papel mesmo. Agora, com a Revolução de 30 e com a chegada de Vargas ao poder, né, liderando um grupo que pretendia modernizar o país, ampliar a industrialização, a urbanização, a questão educacional volta com grande intensidade, tanto que uma das primeiras iniciativas do governo é a criação do Ministério da Educação e Saúde. E, em seguida, o novo ministro da Educação, Francisco Campos, inicia um projeto de reforma educacional. Essa reforma retoma a ideia da criação, de fato, da Universidade do Rio de Janeiro. Também ela propõe uma reforma educacional na educação básica e também prevê incorporar na Universidade do Rio de Janeiro a criação de uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras voltada para a formação de professores. Se havia, quer dizer, essa meta de desenvolver o país, de modernizar o país, era fundamental que, de fato, houvesse uma preocupação expressiva com a educação, e principalmente com a educação também básica, secundária, e a formação de professores era uma questão fundamental, né? No entanto, também essa reforma do Francisco Campos, no que diz respeito à questão das universidades, também não foi adiante. Exatamente por quê, né? Os embates políticos na década de 30 em torno dos projetos educacionais foram muito intensos. De um lado, havia os educadores, os intelectuais ligados à Escola Nova, que tinham uma preocupação com a educação e com o ensino de uma forma muito mais moderna, muito mais sintonizada com os novos tempos, e, de outro lado, havia as demandas da Igreja Católica. Então, esse embate de ideias, né, onde aqueles elementos ligados à Escola Nova defendiam uma escola pública, gratuita e laica, que eram premissas que contrariavam efetivamente os desejos e as intenções da Igreja Católica. Esse embate, né, ele perpassa toda a década de 30, e, nesse contexto, se criam duas outras universidades, a Universidade de São Paulo, né, em 1934, e a Universidade do Distrito Federal, em 1935, sob a liderança de Anísio Teixeira, que era o responsável pela educação durante a gestão da prefeitura do importante político brasileiro que atuava aqui no Rio de Janeiro. Então, a criação da UDF representou, em certa medida, né, essa ideia de uma educação preocupada com formar professores, né, de preparar uma elite intelectual que pudesse, de fato, trazer uma renovação para a educação de uma maneira geral, né, e, principalmente, a UDF
efetivava essa premissa de educação pública, laica e gratuita, né? A UDF foi profundamente atacada por setores conservadores da sociedade brasileira de então, especialmente também de setores ligados à Igreja Católica, e a situação ainda se complicou mais com a Revolta Comunista de 1935, que amplificou o processo de polarização político que estava em voga naquela circunstância, né? O resultado dessa polarização e desses embates foi o fechamento da UDF, né? Num processo lento, e a criação da Universidade do Brasil em 1937, né? Muitas pessoas dizem que a criação da Universidade do Brasil foi uma resposta de Vargas à criação da USP. Mas eu acho que essa ideia, essa tese, ela tem que ser muito relativizada. Primeiro, já existia, quer dizer, desde o começo de 30, né, esse desejo e essa necessidade de criação de uma universidade, né, uma universidade que estivesse ligada ao Ministério da Educação, principalmente porque nós estamos vivendo um momento de centralização política, de ampliação de um regime autoritário, né? Então, evidentemente, criar uma universidade que desse as diretrizes para todas as outras universidades brasileiras. E a Universidade do Brasil teve este papel, né, de funcionar como modelo para outras universidades. Além disso, havia também a questão do embate, especialmente aqui no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, entre a UDF e esses setores ligados à Igreja Católica. E a criação, então, da Universidade do Brasil e, em 1939, da Faculdade Nacional de Filosofia, era como que uma resposta, né, como uma reação à existência da UDF. Então, de fato, em 1939, a pá de cal na Universidade do Distrito Federal, sendo que seus alunos vão ser incorporados na Faculdade Nacional de Filosofia, né? E parte dos professores que se adequavam, né, às novas orientações também fazem parte dessa nova faculdade voltada fundamentalmente para a formação dos professores em todas as áreas, porque a Faculdade Nacional de Filosofia ela incorporava não só história, ciências sociais, mas matemática, física, química, biologia. Então, era uma faculdade com um objetivo bastante amplo, né, e que estava incorporada às outras universidades, às outras faculdades que já existiam anteriormente, como medicina, politécnica, direito, né? Enfim, então esse é um momento fundamental, né, de criação da Universidade do Brasil e da Faculdade Nacional de Filosofia, né, que vai inaugurar, né, uma longa história dessa universidade, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que passou por diferentes fases, diferentes momentos. Se nesse seu momento fundador ela esteve profundamente ligada a um regime autoritário, né, porque podemos lembrar também que 1937 foi a decretação do Estado Novo, quando de fato se instaurou uma ditadura no país, e durou até 1945. Então, esse momento fundador da Universidade do Brasil e da Faculdade Nacional de Filosofia, como uma das suas escolas, nasceu, digamos, ligada a esse regime autoritário, né? Mas, ao longo do tempo, ao longo dos anos 50, com a redemocratização, mesmo em 45 e nos anos 50, muitas transformações vão se dar na sociedade brasileira, né? Avançando um processo de redemocratização, de urbanização, de ampliação dos setores médios e operários, e, efetivamente, a UFRJ também, no seu interior, ou melhor dizendo, a UFRJ, a Universidade do Brasil, vai também ficar sintonizada com esses novos momentos. Tanto que, especialmente na final dos anos 50 e também nos inícios dos anos 60, a Universidade
do Brasil e a Faculdade Nacional de Filosofia, especialmente, será um polo de grandes debates, sintonizada com as demandas, com as reformas de base, com as lutas democráticas que estavam em curso no país. Esse processo será interrompido com o golpe militar de 64, mas aí já é uma outra história. Eu acho que a Universidade do Brasil, ela incorpora faculdades muito diferentes, né? Você tem a Politécnica, você tem a Medicina, você tem as escolas de Direito, né? A Faculdade Nacional de Filosofia e outros cursos mais novos que estavam sendo criados, né? E aí eu acho que há uma diferenciação, uma diversidade muito grande. Talvez em algumas áreas da universidade a pesquisa pudesse frutificar, né? A gente pode pensar nos laboratórios de física, de algumas iniciativas de grandes professores, de grandes cientistas que conseguiram, dentro das suas áreas específicas, levar à frente atividades de pesquisa. Mas, no caso particular da Faculdade Nacional de Filosofia, que era, digamos, a herdeira direta da Universidade do Distrito Federal, tá? Ela não se engajou, de fato, numa atividade de pesquisa, né? Ela se voltou muito para a formação de professores, né? E isso não quer dizer que alguns dos seus catedráticos não fizessem pesquisa, né? No caso específico do curso de História e Geografia, por exemplo, que era dos cursos da Faculdade Nacional de Filosofia, nas aulas, nas atividades que os docentes desenvolviam com os seus alunos, não havia, de fato, uma prática de pesquisa. Mas alguns dos seus professores realizavam pesquisas, né? Por exemplo, o catedrático Hélio Viana, né, que um dos nomes próximo da Igreja Católica, que já havia sido indicado por Alceu de Amoroso Lima, né? Ele era uma pessoa que fazia muitas pesquisas, publicava, né? Agora, essa atividade de pesquisa que ele realizava, ela não era trazida para dentro da sua sala de aula. Então, eu acho que é importante a gente também fazer essa distinção, né? Porque senão parece que, ao longo desses anos todos, né, desde 1939 até a criação dos programas de pós-graduação nos anos 70, né, não havia nenhum tipo de pesquisa por parte dos docentes da UFRJ, da Universidade do Brasil. Mas, de fato, muitos desses catedráticos faziam as suas pesquisas, publicavam, né, tinham uma preocupação de produzir conhecimento. Mas não era o foco dos cursos. Isso, então, não se efetivou de uma maneira, digamos, desejável para que, de fato, pudesse ser concretizado esse ideal de uma universidade. Eu acho que o Carlos Chagas foi um dos exemplos, né, de um núcleo da universidade onde essas atividades de pesquisa pudessem se efetivar. Então, bastante diferenciado, né, os vários setores, os vários cursos dentro da Universidade do Brasil. E isso dependia muito da liderança intelectual científica que estava à frente desses cursos ou desses laboratórios, né? No caso da Faculdade Nacional de Filosofia, embora eles tivessem curso de física, de química, de matemática, né, de ciências sociais, de história, ali não frutificou com intensidade atividades de pesquisa, mas o foco era principalmente a formação de professores. E que, em alguns casos, eram cursos bastante sérios, profundos, né? A professora Maria da Linhares, por exemplo, foi uma catedrática de História Moderna e Contemporânea da Faculdade Nacional de Filosofia
E os seus cursos, embora não tivesse como foco o desenvolvimento de pesquisas originais, eram cursos que até hoje os seus ex-alunos rememoram como grandes cursos, né? Como cursos de grandes debates historiográficos, né? E de estímulo para que os alunos pudessem aprimorar os seus conhecimentos para exercer a sua atividade docente.